as saudações, estimado telespectador. Seja bem-vindo a mais um programa do Mundo Evangélico Filadélfia TV. Tanto uma televisão evangélica que traz aqui temas que visam trazer alguma imagem clara sobre o Evangelho. Não só, e hoje temos um tema muito importante para podermos aqui avançar para o estimado que está aí a nos acompanhar neste momento. Mas antes, este é o momento oportuno ao qual vou aqui, habitualmente, estou aqui com alguns convidados e vou dar a fala para poderem se apresentarem, dizer seus nomes, sim, e também as suas funções. Do meu lado esquerdo tenho aqui o meu convidado, ao qual vou, neste momento, dar a palavra para poder se apresentar. Seja bem-vindo. Muita paz, amada igreja. Saúdo com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Daqui vos fala o pastor Bruno, da Igreja Construtores da Ponte em Cristo. Sou grato mais uma vez de fazer parte desse plantel e de rogar que a gente possa fluir de acordo com o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. E do meu lado direito também tenho aqui o outro convidado que vai se apresentar. Bem-vindo. Muito obrigado. Saudações telespectadores da ADI Filadélfia TV Mocuba. Eu respondo pelo nome de Pedro Jussa, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus Internacional. Pois bem, o programa de hoje vai ser espetacular, porque tenho aqui só apenas os pastores aqui, que vão, obviamente, com um tema, trazerem com evidências claras naquilo que tem como conhecimento bíblico sobre a matéria que vamos aqui tratar, um tema muito importante que vamos aqui hoje partilhar com o estimado que está aí a nos acompanhar neste momento. E é neste momento para podermos avançar o nosso tema deste programa, deste domingo, do espaço, ou seja, da Filadélfia TV. E hoje vamos tratar de namoro cristão. Queremos aqui perceber o que é isso de namoro. E pronto, ao longo do tempo há muita coisa que vai fluir, que obviamente temos nós a plena certeza de que isso vai ser construtivo para você, para o amado irmão que é cristão, não só. Por isso mesmo, fique atento, fique ligado. Não saia deste canal. Antes de avançarmos aqui com as questões já agora formuladas, vou mesmo dar espaço para alguns pontos prévios da semana. Começando pelo pastor Jussa, mais uma vez saudações. Muito obrigado. Trazendo algum ponto prévio, eu gostaria de lamentar a perda física do bispo da Igreja Católica, o bispo da Diocese de Quelimane, que foi assassinado. Também rogo a Deus para que possa responsabilizar os culpados, porque o ministério não pode ser feito de assassinatos, porque é pesado quando os servos de Deus se assassinam. Há muita coisa por detrás, mas é uma preocupação. Então, o meu ponto prévio tem mesmo a ver com a lamentação e desejar, ou seja, e endereçar os meus mais sentidos pésamos a toda a comunidade cristã católica. Muito obrigado. O pastor Bruno, ponto prévio da semana. Aleluia. Eu, sem discordar ou sem mudar de área, eu gostaria também de endereçar minhas sentidas condolências à Igreja Católica e fazer um apelo aos irmãos, porque nós temos tido a alcunha de sermos considerados como céticos. A Igreja Pentecostal são os que dizem que são críticos, que são o quê? E estamos a ver esses atos hediondos já acontecerem. O que a gente pensava que só acontecia para aqueles que são críticos, nós agora estamos a ver a acontecer em meios que nós menos esperávamos. Esse é um sinal que nós precisamos de ser sobrios, sermos unidos e termos sempre a única causa, que é Jesus Cristo. E orarmos para que possamos ter paz. Amém. Amém. E muito obrigado. Já estamos então a aproximar ao nosso ponto mais alto deste nosso encontro, deste domingo que nós temos hoje. Quero aqui esperar que os meus convidados estão plenamente preparados para poder responder as questões que vou aqui começar já a lançar, segundo o tema. Hoje, mais uma vez, recordar que estamos a falar de namoro cristão.
Então, vou começar por Pastor Bruno. Mais uma vez, boa tarde. Num conceito geral, o que entende sobre namoro cristão ou namoro simplesmente? Eu diria que namoro é uma fase de conhecimento entre duas pessoas que planejam ter uma vida a dois. Eu, quando falo uma vida a dois, falo de um homem e uma mulher. E gostaria também de realçar que o namoro é que nem apanhar carro ou se preparar para ir à paragem. Ninguém vai para a paragem para depois voltar para casa. Não. Vai-se para a paragem porque quer tomar uma chibombo ou o trem. Então, eu vejo o namoro como uma fase que normalmente tinha que ser curta para que nós pudéssemos entrar no machibombo. No machibombo nós estaríamos a considerar como uma fase de vida a dois. Então, é uma fase de conhecimento mútuo entre a mulher e o homem. Os dois se conhecem e assim eles preparam-se para se adequar um ao outro para uma vida a dois. Ok. Amém. Muito bem, obrigado. Amém. Amém. Para a visão do pastor Jussa? Bem, eu, sem fugir muito a minha visão em relação ao namoro, num conceito geral, é exatamente este processo onde duas pessoas se conhecem e podem ter o objetivo de se levar ao casamento, mas também podem ter o objetivo de se divertirem apenas. Falo isso quando estou a falar de namoro no seu âmbito geral. Amém. Porque há vezes que pessoas namoram sem nenhuma finalidade. Até dizem, não é para casar, só é para queimar o tempo, porque até por vezes é por troca de materiais, bens materiais. Há quem diz, vamos namoro com fulana, porque talvez faz alguma coisa que o namorado não consegue fazer, ou que o meu antigo não consegue fazer. Então, para mim o namoro é uma fase em que duas pessoas se conhecem e traçam os objetivos, que deixam claro se é para casamento ou é apenas uma diversão. Os que divertem também estão a namorar. Muito bem. Eu penso que as respostas aqui coincidiram logo. O pastor Bruno aqui disse que é um momento de se conhecerem, ok? É também a mesma situação que ouvimos aqui com o pastor Pedro. Então eu levanto uma questão para um de vocês para poder responder. Quando diz conhecer-se, ao mais profundo, o que é que mesmo isso quer dizer? O mais profundo, conhecer-se, porque as pessoas quando chega a vez de ir a um casamento, a pessoa quer ir lá com alguma experiência. Essa experiência adquire ao longo do namoro. O conhecer-se tem mais a ver com identificação dos pontos fortes e pontos fracos da outra pessoa. Amém. Então, com base nessa identificação, é aí onde eles conseguem ter uma ideia se de fato a pessoa reúne requisitos para ser esposa mais tarde ou esposo, ou não reúne requisitos. Porque nós sabemos que as pessoas, quando se conhecem, todas as partes negativas são escondidas. Okay. Cada um procura mostrar a sua melhor parte, até mostrar o que não é e o que não tem, só para conseguir atingir o seu objetivo com a outra pessoa. Então, nessa fase de namoro, é lá onde começam a sair algumas verdades. E daí consegue-se ver que o futuro desse namoro é positivo ou é negativo. Então, é mais ou menos por aí. E no tempo atual existe este momento que se diz de se conhecerem, ter um tempo suficiente para as pessoas poderem se conhecer. Isto acontece num conceito geral, atualmente acontece? É muito complicado essa questão, porque do jeito que o mundo concebe essa questão de namoro, eu até sinto para a igreja, porque seria a igreja a moldar o mundo, mas parece que o mundo está a moldar a igreja. Okay. O que levanta certas questões acerca de como é que a nossa juventude, de como é que as nossas relações têm que ser geridas. Se nós formos na Bíblia, no livro de Gênesis 24, quando a Sara ela instrui um dos seus servos, ela diz que prepare uma noiva para meu filho. Eu quero que meu filho não tome nenhuma esposa das filhas dos caldeus. Quer dizer,
a mãe estava ciente, a mãe conhecia. Quer dizer, essa componente de conhecer o parceiro sempre foi relevante antes. Okay. Só que antes, de acordo com a palavra, eram os nossos pais que conheciam os nossos parceiros. E nós só tínhamos que seguir a voz deles para que nós pudéssemos coincidir com um bom noivo ou uma boa noiva. Amém? E essa componente hoje em dia já não é respeitada, razão pela qual parte dos nossos relacionamentos estão como estão. Sinto muito dizer isso aí. Estamos sozinhos. Ok. Estamos sozinhos. Ok. Pastor Pedro? Sim, essa questão é muito pertinente, porque nos dias de hoje, infelizmente, já não temos muitos casos de namoros sérios. O que temos vindo a observar nos últimos dias, a pessoa conheceram-se de manhã, quando ia à moagem, à noitinha, já são marido e mulher. Quer dizer, já não há um processo. Simplesmente conheceram-se, estão-se a levar. E muitas dessas vezes, essas pessoas acabam manchando um bom nome daqueles que ainda preservam aquela cultura de se conhecerem e seguir todos os passos até o casamento. Razão pela qual muitos casamentos hoje não duram. Amém. As pessoas conheceram-se num ambiente que ainda nem aprofundaram para melhor se conhecerem e dizem prova de amor, entreguem. E eles acabam se envolvendo mesmo antes de se conhecerem profundamente. Então, atualmente, a realidade está toda distorcida. Amém. Então, não temos como ter aquela qualidade. Mas poucos casos ainda existem. Amém. Ainda existem pessoas, mesmo não sendo cristãos, existem pessoas ainda que conseguem respeitar esse processo de namoro. Amém. Olhando para o nosso contexto como africanos, há vários processos. Mais à frente podemos falar sobre vários processos para chegar até a oficialização do namoro. Amém. Muito bem, espero que esta conversa seja mesmo a ficar cada vez mais doce. Eu vejo aqui os meus convidados a explanarem bem numa primeira fase, nesta parte que nós falamos de namoro num conceito geral. Agora queremos entrar basicamente no que tange ao namoro cristão. Queremos perceber aqui, os meus convidados, quero aqui perceber o que é isso de namoro cristão. Vou começar com o pastor Bruno. Se nós dissermos namoro cristão, não estou a fugir dessa questão, mas se nós dissermos namoro cristão, nós estaríamos a retirar a questão cultural. Porque Deus não é Deus que ignora conceitos culturais. Okay. Tem aquela questão no livro de Marcos, se não estou em erro, em que 4 amigos levaram um dos coxos e abriram o teto para que pudessem trazer o seu amigo a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo reparou a eles, ele contemplou. A Bíblia diz, Jesus Cristo, vendo a fé deles, reparou o enfermo, disse, filho, os seus pecados estão perdoados. Em outras palavras, Jesus Cristo disse, se seus amigos te respeitam, te amam, quem sou eu para não te amar? Okay. Primeiro disse, o amor que seus amigos manifestaram, eu sou forçado a aceitar, porque seus amigos te amam. Então Jesus Cristo não é contra a nossa tradição. Não é contra a tradição da nossa família. Então, se dissermos namoro cristão, eu faria também uma outra questão por cima. Será que namoro cristão é para tirar a questão da tradição ou não? Ok. Profundo. É profundo. Mas eu queria exatamente o que estava a dizer o pastor Bruno, eu quero trazer no meu ponto de vista sobre o namoro com algo de não tirar aquilo que é a tradição. Mas eu digo, do meu ponto de vista, se estamos a tratar de assunto cristão, a tradição tem que ser deixada de lado. Valorizamos apenas a cultura. Okay. Temos aqui 2 coisas que vamos perceber. A tradição, ela é misturada com alguns ritos. Ela é misturada com alguns pactos que a pessoa tem que fazer, que até dizem, se não fizer isto, vai te acontecer aquilo. É uma questão tradicional. Então nós, como cristãos, temos que sair deste lado. Então passamos a corrigir a palavra tradição para a cultura. Amém. Porque uma questão cultural
qualquer país, qualquer povo tem sua cultura. Até dentro da igreja, cada igreja tem sua cultura. Que é um grupo é um conjunto de hábitos e costumes que norteiam ou que guiam uma certa sociedade. Amém. Então, e entrando nessa questão de namoro cristão, como foi a pergunta aqui, se fôssemos a olhar a Bíblia e olhar a realidade que é a cultura dos nossos antepassados, diríamos que o namoro ali nem seria aplicável, porque os nossos antepassados não namoravam. Amém. Eles simplesmente Aleluia. gostou, o que os pais gostaram, iam lá lobolar, pegavam, dizer que já é tua esposa. Ama, não ama, é teu marido, tem que aguentar. Mas porque a sociedade foi modernizando, acabou entrando a questão de namoro. Amém. Então, entrando a questão de namoro, o namoro cristão, eu defino como se fosse um processo onde duas pessoas com um objetivo Amém. Claro. de ter um matrimônio, um casamento, eles se juntam e começam a preparar esse processo. Mas eu queria trazer aqui, posso levar um pouco de tempo, mas eu queria trazer aqui algumas perguntas que nós temos de nos fazer para um namoro, para ver se esse namoro é realmente cristão ou não. Porque você pode namorar, mas para ver se esse namoro é mesmo cristão ou não, primeira coisa é, este jovem ou esses dois, eles oram juntos? Pode estar em igrejas diferentes, mas tem um tempo em que os dois colocam Cristo no centro e oram juntos. Então, se eles têm um tempo em que se encontram, mesmo se vão a algum sítio, se eles conseguem juntos orar, esse namoro está aí num rumo cristão. Amém. Tem outra questão. Já estão a namorar sim, para ver se é cristão ou não. Será que a família dos dois aprova esse namoro? Porque há muita rebeldia hoje em dia. Até pessoas saem, vão casar, só vêm mostrar certidão de casamento aos pais. Quando que namoraram, ninguém sabia. Então, a família aprova. E se as duas famílias aprovam esse namoro, automaticamente está também num rumo de namoro cristão. Se eles já oram juntos, as duas famílias aprovam. E a outra questão é que tem que se verificar. Se um dia romper-se esse relacionamento, esse namoro, como é que fica o contato com Deus? Amém. Porque há pessoas que vão numa igreja, procuram alguém namorar, quer dizer, simula uma conversão, enquanto na verdade o que querem é uma irmã que está naquela igreja, porque canta bem, ou é um irmão, então vai com um objetivo. Então, se é realmente namoro cristão, no dia em que se separarem, por alguma circunstância, porque o destino não permitiu, será que o relacionamento com Deus vai continuar? Se eles obravam na casa de Deus, vão continuar a obrar, como é que fica a amizade com Deus? Essa é uma das questões. E depois, há que fazer uma análise também mais profunda, para ver se esse namoro é cristão ou não. Em caso de ter algumas pessoas que aconselham o casado, tem que ver, e cada um fazer uma reflexão. Será que este namoro me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Porque há namoros que nos afastam de Deus. Então é preciso fazer a reflexão. Se ver que é um namoro que te aproxima de Deus, então creia que é um namoro cristão, porque está dentro de um rumo que vai te ajudar a atingir o seu objetivo. E por fim, os limites físicos. Quando chega essa fase de namoro, quando é um namoro mundano, um namoro não cristão, logo que se conheceram, no mesmo dia ou mesma semana, diz, você me ama, quero prova de amor, deita-se comigo. Então, se ver um jovem fazer isso, saber que esse não é cristão. Porque namorados, dentro do namoro cristão, eles até podem namorar sem beijar, sem nada. Amém. Até chegar a vez do casamento. Depois do casamento, o noivo vai conhecer a sua noiva. Isto é que é o ideal que tem que acontecer. Então, por isso que, em relação ao namoro cristão, eu queria trazer esses pontos. Amém. Quando o pastor Pedro aqui trouxe a questão de limites físicos, na questão de namoro cristão, eu não sei se atualmente, volto àquela questão que eu coloquei no princípio, se atualmente esta situação ou este assunto é respeitado no seio de irmãos, bem, que se conheceram, estão a namorar e são cristãos. Não sei se isso se observa hoje em dia. Quero ouvir aqui o argumento dos meus convidados. É um pouco complicado, porque isso até tem sido um dos fatores que faz com que os casamentos sejam por conveniência, porque já engravidou, ela concebeu e não temos como, temos que aceitar apenas. Então, eu acredito que esses limites não têm sido respeitados. E daí onde há necessidade de termos uma espécie de tutoria, mentoria, mesmo quando estamos nesse processo de namoro. Precisamos de ter pessoas que possam cuidar de nós
Enfim, quando falamos de uma fase, de ser uma fase de conhecimento, nós podemos não saber o que nosso parceiro gosta, e por sermos pessoas tão jovens, vamos supor que eu sou um jovem, eu posso não saber, não conhecer homem na sua essência, seus hábitos, suas manhas, o que tal. Então, se eu tenho alguém como meu tutor, meu padrinho, ou alguém que está a cuidar ou a nos controlar, diria até cuidar de nós, porque estamos numa fase de preparação, eu acredito que ele irá se abrir mais para que eu possa conhecer o que minha parceira pode gostar e o que ela não pode gostar, o que as mulheres mais se sentem à vontade quando nós fazemos ou não, sem necessariamente termos que entrar em contato fisicamente de uma forma exagerada para que nós não possamos perder o controle. Porque nós sabemos o que nós consumimos nas mídias, sabemos o que nós consumimos quando estamos, entre aspas, sozinhos. Então, é bom sempre saber que esses limites muitas vezes são rompidos. Muito obrigado. São ideias que estamos aqui a acolher com ainda o nosso tema de namoro cristão. E quero perceber se o namoro cristão, este namoro pode ter algum padrinho, não é? Quando há irmãos que se conhecem, pronto, se é possível serem apadrinhados para a questão de organizar ou então por outra dar alguma educação para ter cada vez mais um namoro saudável. É possível ter padrinhos no namoro cristão? Sim, o namoro cristão deve até ter, não é só possível, devem ter padrinhos. Okay. E qual é o papel do padrinho? São pessoas que devem dar um acompanhamento ao namoro, porque se os jovens estão a namorar, eles estão ainda inexperientes. Há coisas que eles devem buscar e serem preparados psicologicamente do que é um lar. Estão a namorar com o objetivo de amanhã ser marido e mulher. Então, os padrinhos devem ser pessoas idôneas. Para mim, deve ter padrinhos, devem ser pessoas idôneas. Um dos maiores erros que tenho verificado nos últimos dias, as pessoas procuram um padrinho porque são pessoas que têm condições. Querem um padrinho que tem carro, que não sei o que, para poder aparecer. Diz que tendo um padrinho desse tipo, dia de casamento, vou ter uma festa da Roma. Mas eu digo, mais vale ter um padrinho que tem boa conduta, um padrinho que não tem dinheiro, mas ele é um exemplo de pai. Okay. Então, por isso que o namoro cristão deve sim ter padrinhos. Certo. A ideia do pastor Bruno? É mesmo essa, que nós precisamos ter padrinhos quando estamos numa fase de namoro. Sabe, muitas das vezes, nós os homens que somos aqueles que vão buscar, que vamos à procura da noiva, temos tido aquele lapso. Se eu soubesse, eu voltaria atrás. Se você for sozinho, como é que há de voltar? Já viu? Mas quando você tem alguém a te ajudar, alguém a te guiar, até aquela pessoa pode guiar a ti e dizer que, mas filho, depois de nós vermos isto, ainda queres caminhar? Já viu? Aí, tens alguém para te dizer este aqui é limite, você não pode ir nesse caminho porque esse caminho já não é seguro. Mas imagine sozinho, já viu? Fica complicado. Sim, fica complicado. A razão pela qual o padrinho não serve só para bolos, casacos e ternos. Não. Serve também para nos ajudar a fugir de alguns perigos. É daí onde nós precisamos de ter pessoas maduras. Exatamente. Okay. Amém. Muito bem. Obrigado. E nesta questão de padrinhos, no caso de existir essa questão, talvez está-me a aparecer agora, de existir algum problema, entre aspas, que eles já não conseguem resolver, e pronto, chegam no padrinho, o padrinho tem a possibilidade ou então a obrigação, ou por outra, o direito de exterminar o casamento, de exterminar a relação. O padrinho tem esse direito. É uma questão para o padrinho, primeiro, não pode, porque qualquer problema tem solução. Aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Amém. Então, há que ver aquilo que padrinhos nós escolhemos, porque às vezes é aquilo que eu dizia, escolher padrinhos porque têm condições, porque não sei o quê. Imaginemos que vocês são cristãos, estão a fazer um namoro cristão,
e vão escolher um padrinho pagão. O que vocês esperam desse padrinho? Um padrinho, se calhar, que já casou e divorciou 5 vezes. Sobre que tem condições, você leva esse para ser seu padrinho. Quando tiver problema, ele não vai aconselhar a filha do que para deixa lá, manda passear, procura outra. Então, por isso, a idoneidade dos padrinhos conta muito. Conta. Porque o padrinho tem que lutar de todas as formas para que o casamento não termine, ou seja, para que o namoro não termine no namoro, mas sim que avance. E fazer perceber que se um dos cônjuges tem algum tipo de problema, algum tipo de defeito, eles devem se ajudar a superar. O namoro é isto. Eu venho com meus defeitos, a minha parceira vem com os defeitos dela. Ela luta para me ajudar a superar meus defeitos, eu luto para ajudar a superar os defeitos dela. E ambos vamos ter sucesso se os padrinhos forem também pessoas idôneas, pessoas que entendem. Razão pela qual talvez mais à frente podemos explicar com mais detalhes, quando vamos a falar um pouco mais desse assunto. Eu acredito que haverá oportunidade. Amém. Pastor Bruno, como oficializaram um relacionamento perante a igreja ou líderes, né? Na comunidade? Eu nunca tive esses casos na nossa igreja, mas eu creio que os visados, o homem precisa apresentar-se diante do pastor e o pastor, depois dele perceber que ele já manifestou o interesse de caminhar com aquela moça, precisa indicar 2 pessoas maduras e consultar a ele se sente confortável com aquelas 2 pessoas para que possam ser pais em matéria dessa relação que eles querem seguir. E assim é que eles estarão, e essas pessoas estarão estarão reportando o crescimento deles, o avanço deles para o pastor da igreja ou aos pais também, para que eles possam lhes preparar, porque, enfim, o casamento é um projeto divino. Se nós formos a ver, é a coisa que o nosso inimigo, o Satanás, luta mais para destruir, porque sabe que é algo divino. Okay. Então, carece desse todo cuidado. Muito bem. Ouvimos aqui a experiência do pastor Bruno. Vou ouvir aqui, pastor Sousa, no seu caso, como líder religioso, está a liderar uma igreja, segundo ouvimos aqui logo na apresentação. Tem esse caso na sua igreja ou já apareceu um casal ou irmãos que se conheceram e está a dar esse segmento? Tem esse caso ou já existiu alguma vez? Graças a Deus eu já tive vários casos desse tipo. O caminho certo para oficializar um namoro, primeiro é que os jovens, ao se conhecerem, porque muitas vezes poderíamos esperar que os pais ou algum parente aproximasse de fulano, gostou de fulano, mas nós descobrimos que quando os jovens já se conheceram, já estão a começar a namorar. E porque eles não querem estar nas esquinas, querem que a igreja saiba que eles estão a namorar. Eu, como pastor, quando os jovens vieram os 2 a pedir para ser apresentado na igreja, eu não vou apresentar logo. O que tem que se fazer é aconselhar eles: ok, vocês estão juntos, estão a namorar, sim. Os vossos parentes já sabem do assunto? Então, primeiro, o que tem que acontecer? O jovem tem que procurar uma pessoa idônea da sua família, pode ser pai, tio, algum parente, e vão na casa da moça, nesse caso. Vão para lá e manifestam esse desejo de querer um casamento. E hão de ouvir as condições da família, porque temos que saber que nem todas as famílias são cristãs. Eu posso ser cristão, mas vindo de uma família pagã. Então, a família vai dizer: quer casar nossa filha assim. Nós aqui temos apresentação ou temos lobolo e precisamos da lista X, Y, Z. A família, ao concordar, o jovem vai se organizar. Depois de se organizar, vem com a família, oficializa primeiro na família, que é o casamento familiar. Depois de oficializar na família, devem ser pessoas da família que venham testemunhar ao pastor de que o jovem X está a namorar com a jovem X e nós, como os parentes, já aprovamos e já sentamos dentro da família, já concordamos. Depois desta concordância, é que o pastor aconselha, senta com os jovens, aconselha, depois anuncia para a igreja, apresenta oficialmente à igreja, de que se ver irmã fulana e irmão fulano juntos, não se espante, porque eles são namorados
e já oficializaram na família, também estão oficializados aqui na igreja. Por que digo isso? Porque pode haver um perigo se eles aparecem, você como pastor está a receber, está a apresentar logo à igreja. Se os familiares vierem a contestar, como é que fica? Então o pastor só pode apresentar se os familiares concordarem. Depois de apresentar, quando o familiar apresenta ao pastor, o pastor já tem outro dever, que é de dar uma educação evangélica aos recém-casados, aos namorados nesse caso. E vocês já fizeram a parte familiar. Agora falta a parte de Deus, que o casamento deve estar à vista. Qual é a vossa condição para casar? O que vocês têm? Como é que vocês gostaram do vosso casamento? Comece a fazer um estudo para poder perceber em que nível estão e como é que a igreja e os líderes podem apoiar a materializar aquele casamento. E nesse mesmo processo também, o pastor tem que ter a capacidade de trazer uma educação civil, uma educação cívica nesse caso, de que para além de casar na igreja, deve oficializar no registro civil. Isso por quê? Por causa da legalidade. Um dia o homem pode estar trabalhando num sítio, a mulher está trabalhando em outro sítio. Querem estar juntos, precisando de uma certidão de casamento, que é um casamento reconhecido pelo governo do país. Então, são esses processos. Começa na família, vai para a igreja e culmina no casamento. Certo, muito obrigado por esta boa contribuição. Estamos mesmo a chegar quase ao fim, mas ainda com um espaço muito largo para aqui ainda continuarmos a ouvir grandes novidades neste tema tão importante e edificante. Pastor Bruno, o que se espera de um namoro escondido entre cristãos dentro da igreja? Casos desses, embora recorrentes, não se espera boa coisa aí, porque quando o pastor estava aqui a mencionar os passos, eu acredito que se tem um amado telespectador a nos escutar, ele quando imagina primeiro ter que falar com o pastor e depois ir em casa dos familiares, nada, até aí eu já perdi gosto. Porque parece brincadeira, mas há coisas que são mais excitantes quando são escondidas, mas quando vêm à tona perdem o gosto. Então nós temos que preparar tudo o que nós precisamos para que dê certo. Nós precisamos preparar. Então quando nós namoramos escondido, nós temos que saber que o que nos vai trazer à luz não é alegria. Vai ser confusão. E infelizmente não é assim que Deus quer. Nós temos que começar de uma forma aberta. Temos que começar de uma forma legal. Esses passos todos parecem ser mero protocolo que nós temos que seguir porque a igreja é tão exigente. Mas, meu irmão, ajuda a cercar a sua relação. Ajuda a cercá-lo de um escudo. Você não vai ter gaivotas. Você não há de ter pessoas a tentar destruir sua relação. Porque você já está a consentir. Mas as pessoas não. As pessoas gostam mais de esconder, de evitar para que muita gente saiba o que está. Você vai se dar o caso de ter um amigo que não é muito próximo a ti a conquistar também sua namorada. E você não vai se sentir à vontade. Mas vais contestar como se você nunca apresentou. Já viu? Muito bem. Peço mesmo a minha produção está a indicar que o tempo está a caminhar, mas também estamos aqui a trazer boas ideias por aquilo que é o nosso tema que estamos a abordar. Quero ouvir aqui a ideia do pastor Pedro. Sim. O namoro escondido traz desgraça. O que se espera não é boa coisa, porque se estão a namorar escondido, que existe alguma coisa ilegal no meio disso. Se existe alguma coisa ilegal que estão a esconder, ou o homem ou a mulher está a esconder alguma coisa. E muitas vezes esse namoro escondido é porque a pessoa já tem outro parceiro. Já tem outro parceiro, não quer que saiba, por isso acaba namorando nas esquinas. Se você não tem outro parceiro, não tem nada a tremer, por que vai esconder? Venha ao vivo. Amém. Amém? É a minha contribuição. Certo, muito bem. Uma contribuição exaustiva. E nesta situação aqui,
Quero ouvir um pouco os últimos as últimas duas questões são muito pesadas, muito pesadas. Hoje em dia, um dos grandes problemas é a divisão, não é? Que existe. Alguns, quando se olha, dizem a religião tal é melhor, esta é melhor. E nesta senda de ideia, nós temos aqui esta questão de se é lícito um cristão namorar com um irmão pagão, ok, um irmão não, um pagão, e um irmão muçulmano, não sei se estou certo assim. Então, se é lícito ou não essa questão. Ok, eu posso começar. Para essa questão, eu digo que é lícito. É lícito porque como é que nós vamos evangelizar aquele que não vai à igreja? Se eu me afasto dele. E se vamos ver mesmo o apóstolo Paulo, vamos usar a Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, eu vou ler no versículo 12, só ler na versão de Almeida Revista e Corrigida. Versículo 12 do 1 Coríntios 7 diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Amém. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Amém. Amém? Então, se a mulher é descrente, ela, o fato de estar com um homem crente, ela já é santificada, porque teve essa graça de ter alguém que conhece a palavra de Deus. O que tem que se fazer é procurar trazer ela, mostrar-lhe a verdade, não obrigar, vamos para a minha igreja, porque não faça esforço, não use força, mas sim traga exemplos bonitos. Amém. Que vão levar a pessoa a seguir a Cristo, sem mesmo fazer força. Muito esforço. Então, é preciso nós aceitarmos essa realidade. Amém. Um muçulmano pode virar cristão. Amém. Desde que eu traga argumentos que mostram. Agora, se a minha conduta não mostra o cristianismo que eu vivo, há de ser difícil converter a outra pessoa. Amém. Mas se eu vivo o cristianismo, facilmente a outra pessoa vê que não. É um exemplo a seguir. Então, mesmo quando Jesus disse, Pedro, agora deixa de ser pescador de peixe, passa a ser pescador do homem. É para pescar aonde? Okay. O homem tem que ser pescador, é aquele que ainda não está no cristianismo. Amém. Por isso que às vezes nos limitamos assim, não, só tem que namorar um cristão. Não. Pode namorar um cristão com um que não é cristão, mas tem que desenhar objetivos. E o namoro tem que ter princípios. Porque não estou a dizer que aquele que não é cristão, porque é um bandido, não. Pode não ser cristão, mas se uma pessoa idônea e tem objetivos claros, nossos objetivos são claros e se alinham, não há por que ter problemas. Vão tendo filhos e vossos filhos vão seguir alguma doutrina, então tem que ser assim. De realçar que a questão de pertencer à mesma religião não é muito relevante, porque nós somos um exemplo típico disso. Se eu estiver a mentir, podem citar cristãos ou esposas que oram em línguas fervorosas em oração, são mais complicadas no lar. Como assim? São mais complicadas. Duas pessoas que percebem a Deus podem se desconectar ou podem entrar em contrastes porque todos conseguem ver as mesmas coisas. Então, quando o Senhor às vezes traz alguém muito fraco, alguém que é da esquerda, Ele sabe que essa força para ganhar essa pessoa está nessa minha filha ou nesse meu filho. Razão pela qual Ele não nos exorta a abandoná-los ou em separar-se deles. Então, é isso que eu queria mais enfatizar. A questão não é nós termos medo deles, mas termos fé que nós vamos ganhar essas pessoas. Muito bem, a última questão mesmo, logo no final, um dos grandes problemas que hoje existem é na igreja encontrar uma juventude que tem talentos enormes. Um dos talentos é cantar, outros são bons a guitarra, muitas áreas. E um dos problemas que lá existe é que esses, como são pessoas muito fáceis de se notar na igreja, e acabam ser pessoas que também trazem alguns espíritos, obviamente, que não são
claras e acabam de ter relações com uma, duas, três pessoas. O que isso, qual é a contribuição ou então um conselho que os meus convidados aqui podem trazer? Primeiro, existe uma palavra que nós costumamos já omitir para nossos filhos no que tange aos efeitos de cada ato, por exemplo, a fornicação, que tal. Quando nós mostramos os efeitos da fornicação, nós tínhamos que ser tão abertos a ponto de dizer que isto aqui, muitas das vezes, é resultado de fornicação. Por exemplo, eu como pastor, estou aqui diante dos homens de câmera, iluminação, que tal. Em certo tempo eu tenho que sentar com eles e dizer, sabe, o que você pode fazer para você ter meninas? Ou para você ter filhos machos? Evite fornicar muito. Ah, pastor, como? E você logo entra na Bíblia. Diz que quando você tem muitas esposas, quando você tem muitas namoradas, ou passa por muitas mulheres, você não deixou aquelas mulheres a rir. Umas estão a chorar. E o Senhor estará preparando um julgamento que seja indireto. Tens que ter meninas para que elas passem o mesmo que você fez para as filhas dos outros. Isso é muito tremendo. Podemos não ter uma porção bíblica, mas a palavra de Deus diz que um homem, quando se junta a uma prostituta, ele se faz um com ela. Já viu? E se você já é casado, onde é que esse espírito de prostituta vai se manifestar? Tem que ser em alguém da sua linhagem. Então isso tem que descer até aos seus filhos. Quando você começa a resolver questões de seus filhos, você começa a dizer, mas agora como é que... Mas alguma coisa dentro de ti fala-te, eu fui assim. Eu fui depravado na minha juventude. Talvez pode ser isso. Já viu? Então nós temos que ensinar certas coisas a partir dos efeitos, não só na palavra de Deus. Porque obedecer a palavra de Deus é muito simples. Mas seguir princípios espirituais é uma coisa muito boa. José não fornicou com aquela mulher não porque ele estava a obedecer a palavra de Deus, não. Estava a seguir princípios espirituais. Ele sabia o que ele carregava. E sabia que se ele se sujar, há de treinar tudo. Muito bem, pastor Bruno. Muito obrigado. Pastor Pedro. Muito obrigado. Eu sei que estamos mesmo na reta final. Mas eu queria deixar ficar aqui em relação à questão que me foi aqui colocada. Realmente é uma situação que nós temos vivido em muitas igrejas. Esses jovens são mesmo os pianistas, os bateristas, os guitarristas, os maestros. Eles usam o ofício que têm para namorarem com muitas irmãs dentro da igreja. Então, como resolver essa situação? O servo de Deus não pode poupar. Amém. Tem que tomar medida. Primeiro, quando vê que há um comportamento desviante, está na fase inicial, repreenda. É bíblico, em Provérbios, capítulo 13, diz, versículo 1, o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, é preciso haver uma repreensão. Primeiro, oral, para explicar que isso não é correto. Se ele não muda de comportamento, aí parte para a medida. E mesmo Provérbio 13, 24 diz, o que retém a sua vara, aborrece o seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Amém. Então, é castigar, dizer, irmão, você quer tocar piano, mas também quer namorar de qualquer maneira, então para de tocar piano. Vem no culto, senta lá atrás, até que você mude de comportamento. E há de ver que vai lhe doer muito, porque se ele é um pianista e se ele tocar, aquilo dói mais. Se é maestro, para de maestrar, porque o seu comportamento não edifica. Você está fazendo as coisas na carne. O maestrar, tocar instrumentos, aquilo é espiritual. Você tem que estar no espírito para que leve as pessoas que estão a orar também no nível espiritual. Então, se você está nessa atitude, o que tem que acontecer é que o líder tem que tomar medida. Disciplinar, uma disciplina eclesiástica em que para de fazer atividades. É exatamente isso. Não há negociação. Obrigado. Muito bem, muito obrigado por esta explanação. É mesmo assim que vamos encerrar o nosso programa hoje com um tempo muito reduzido aqui, se calhar alguns segundos apenas para considerações finais. Bem, considerações finais, só mando um abraço, uma saudação especial a todos os telespectadores da ADI Filadélfia TV
e dizer que é um canal que está a crescer muito e eu admiro bastante a dinâmica deste canal e recomendo aos telespectadores a seguirem esse canal e tendo sempre Cristo como centro de todas as atenções. Obrigado. Muito obrigado. Pastor Bruno? Muito obrigado mais uma vez. Como última consideração, eu queria ler aqui uma porção bíblica que diz assim no livro de Provérbios 6:34. Diz assim: porque o ciúme e a fúria de um homem, portanto, ele não poupará ninguém no dia da vingança. Ele não considerará nenhum resgate, nem descansará satisfeito, mesmo que lhes dê muitos presentes. Para um jovem que toca piano, toca guitarra ou que tal, às vezes tem que ter cuidado, porque um dia vai se sentir tentado a se envolver com uma mulher de alguém. E o homem ferido nesta área não consegue se confortar com nada. Pode levar até a morte. Então, que essa seja a palavra para meus irmãos que são bons nessa área, porque mulheres apreciam muito homens com talento, com um dom. Amém. Muita paz. Obrigado, muita paz para os meus convidados e desta forma nós encerramos este programa deste domingo aqui na Philadelphia TV, onde trouxemos aqui um tema muito importante que também é vasto, mas temos nós a plena certeza de que aquilo que nós abordamos aqui vai e é construtivo para cada vez mais uma relação saudável dos irmãos. E terminamos desta forma com esperança de cá estarmos na próxima edição. Continuem a seguir as nossas páginas e também a comentar, assim como a partilhar aquilo que são os nossos conteúdos. Agradecemos imenso e um grande abraço a todos.